Boa noite, Anderson. Diego Mesquita, do Fogo na Rede. Anderson, logo na sua estreia pelo Botafogo contra o Confiança, você foi expulso por volta dos 15 minutos do segundo tempo, quando você ofendeu o quarto árbitro. Hoje nós vimos você batendo boca com os torcedores por mais de uma vez, inclusive, na beira do campo ali, pedindo apoio, e os torcedores retrucando. Na reta final do Campeonato Brasileiro, não é preciso um pouco mais de equilíbrio da sua parte para que não comprometa, que esse clima não chegue aos jogadores e que não comprometa essa reta final do Botafogo? Obrigado. Não, você fala duas coisas, você falou da minha estreia e falou agora. Você está falando da reta final ou do começo? Eu sou esse Anderson, entendeu? Eu queria, em nome assim, da comissão técnica, dos atletas, agradecer muito a grande maioria dos torcedores que entenderam a dificuldade que era o jogo hoje, a dificuldade do nosso jogo também de encaixar, que aplaudiram, né, tentaram motivar os atletas, motivar a todos. E eu lamento profundamente que ainda torcedores, né, que estão aqui, que vieram, que se esforçaram para vir, tragam tanta negatividade num jogo que está acontecendo, numa competição que a gente sabe que é difícil. Foram 9 jogos em casa, no primeiro revés, parece que tudo está errado, e eu alertei isso anteriormente. Enquanto todo mundo estava fazendo festa, eu estava falando, gente, a competição não é assim. Ninguém fica um turno todo só com vitórias, você não fica o tempo todo só com resultados positivos. Então, nós saímos de uma 14ª colocação, com pouquíssimas perspectivas de poder conquistar o acesso esse ano, até agora no G4. E você está falando comigo, eu estou extremamente confiante, porque eu sei que o futebol é assim. Eu já disputei essas competições, Série A, Série B de pontos corridos, algumas vezes já, e tenho muita noção do que é. Agora, nós precisamos, no momento de dificuldade, quando a gente mais precisa de apoio, talvez é a hora que a gente menos tem, cara. Na hora que as coisas não estão funcionando, nós precisamos de mais carinho, de mais atenção. Se vier para cá e colocar mais pressão no treinador, na comissão técnica, na direção, nos atletas, as nossas chances vão diminuir muito, cara. Então, quem está vindo para o estádio tem que ter essa noção. Hoje são 800 torcedores que a gente escuta. A gente precisa desse carinho, porque nós saímos de uma situação muito complicada. Isso não foi mérito do Anderson, foi mérito de todos que trabalham no Botafogo, todos, de encarar essa dificuldade, encarar esse momento e batalhar para que a gente possa continuar firmes. Então, eu fiquei muito chateado mesmo, estou falando aqui o Anderson como pessoa, fiquei muito chateado. Não é de ser criticado, é de ver que os atletas que estão em campo, se dedicando, muitas vezes saem aí com corte no supercílio, com nariz quebrado, jogadores que futuramente terão dificuldade até no seu dia a dia, porque se esforçam muito, treinam muito, serem, às vezes, vaiados, xingados. Pô, nós estamos numa recuperação que é maravilhosa, cara. Que, se Deus quiser, nós vamos conseguir, no final, escrever essa história como uma história bonita, de uma reconquista, de um fortalecimento de um clube que passou por dificuldade, teve lá embaixo, que hoje está brigando para poder se reerguer. Então, eu tenho muito orgulho dos atletas, fico muito chateado quando a gente tem jogo ainda e a gente esquece e começa a fazer críticas ao treinador, não tem problema, mas os atletas que estão lá, eles percebem, eles ainda estão jogando, eles ainda podem fazer alguma coisa pelo clube. Então, eu fiquei também muito chateado. Se há da parte de alguns essa chateação, entenda que da minha parte também. É uma grande decepção para mim nesses primeiros contatos, depois de tudo que nós estamos passando, que a gente não tenha minimamente, durante o jogo, o apoio que nós precisamos.
porque é um momento extremamente decisivo, faltam 10 rodadas, nós estamos na 3ª colocação, estamos próximos, é uma briga ainda muito grande, e a gente confia muito que vai conseguir chegar ao fim. Os atletas estão se dedicando, eles erram, eles acertam, mas eles se dedicam demais, podem acreditar nisso. Nós fizemos nosso 4º jogo em 9 dias. Nós praticamente não treinamos nenhum dia durante esse período. Nenhum dia, nenhum. Era só jogar, recuperar e entrar em campo novamente. E com um agravante, que eu não gosto de levantar antes, mas depois que passa a gente pode falar um pouquinho. Nós sempre enfrentamos os adversários com 1 ou 2 dias a mais de descanso. 1 ou 2 dias a mais de recuperação. E a gente enfrentou. E a gente está aqui, né, muito chateado pela derrota, muito. Vocês não têm ideia de como nós estamos chateados, mas nós estamos muito confiantes. Nós vamos, né, no final do campeonato, se tudo, né, se Deus quiser aí, poder entregar para esse torcedor que nos incentivou, que acredita, que está aí, né, chateado, mas que acredita que a gente possa, né, devolver o Botafogo para o lugar onde ele merece, pela sua grandeza, pela sua história. Então é isso que eu acho que é extremamente importante, e vai mais uma vez o agradecimento para aqueles que tiveram realmente uma noite ruim em termos de resultado, mas que de alguma forma conseguiram reconhecer a dedicação, o empenho, o trabalho que está sendo feito. Hoje nós perdemos uma batalha, mas nós não perdemos a guerra ainda. Nós ganhamos várias outras batalhas, mas hoje a gente não conseguiu. A gente lamenta profundamente, mas vamos seguir em frente. Boa noite, Anderson Moreira, aqui é o Sidão Marinho do Agito Esportivo Cabo Frio. Ainda nessa questão dos torcedores, a gente percebeu que na saída de campo você aplaudiu os torcedores do Botafogo e pareceu num tom de deboche. Queria que você falasse um pouco sobre essa relação com o torcedor, o que de fato aconteceu, e se você enxerga que isso pode acabar prejudicando o seu próprio trabalho à frente do Alvinegro Carioca. Eu aplaudi justamente os torcedores que estavam, né, nos apoiando. Não é só quem está. O problema é que vocês às vezes só escutam quem está xingando. Vocês não escutam aqueles que estão também batendo palmas, incentivando. E eu agradeci muito aqueles que tiveram, né, a consciência de que nós perdemos o jogo, mas tem uma caminhada ainda pela frente e que a gente precisa estar, acima de tudo, sendo apoiado por essas pessoas. Então eu agradeço mais uma vez, bati palma, bato novamente para esses que tiveram a capacidade, nesse momento difícil, de ter o discernimento, não só do coração, mas principalmente da cabeça, da inteligência de poder entender essa dificuldade que nós estamos passando, né, um momento difícil, e mesmo assim nos dá esse apoio. Né? Como eu falei, quando você menos merece, é quando às vezes você mais precisa do carinho, e eu continuo aí aplaudindo o torcedor que teve essa consciência hoje. Oi, Anderson, boa noite. Emanuele Ribeiro do GE. Globo. Botafogo voltou melhor no segundo tempo, conseguiu o gol, mas numa falha da defesa acabou levando o empate e isso desestabilizou o time. Você sofreu a primeira derrota em casa. Como que você avalia esse resultado e terá agora uma semana livre até o próximo jogo contra o CRB? Acha que vai ser importante para recuperar os jogadores e tentar melhorar essa questão da confiança também? Valeu, um abraço. Boa noite, Manoeli. Eu acho que a gente volta melhor sim no segundo tempo. Foi um jogo muito parelho, assim, muito perto, poucas oportunidades, um jogo muito jogado, assim. A gente sabia que qualquer erro de um lado ou do outro poderia ocasionar aí numa vitória ou derrota. Então, era um jogo de muito detalhe, né? Realmente nós conseguimos fazer o gol, e no momento que a gente estava melhor, a gente estava começando a controlar mais o jogo. Tivemos um lance assim, né, de um cruzamento na área, que acabou se tornando um gol, né? Isso abateu um pouquinho, mas a gente ainda tentou e, né, tivemos a infelicidade ali de sofrer o segundo gol.
no momento que a gente perdeu talvez um pouquinho esse controle, né, do jogo. Todo mundo querendo acertar, todo mundo querendo ganhar, e acabou que a gente desguarneceu um pouquinho ali o sistema defensivo. Agora é hora da gente poder refletir bastante, avaliar internamente tudo aquilo que não funcionou, que a gente faz, aproveitar esses dias para recuperar os atletas, aproveitar os poucos treinamentos que a gente vai ter para poder ver se consegue acertar um ou outro detalhe, para que a gente possa aí na sexta-feira, tendo mais uma decisão, mais um confronto direto, a gente possa fazer um grande jogo e buscar essa recuperação aí no campeonato. Boa noite, Henderson, Diego Tirri, Super Rádio Brasil. Henderson, mesmo nos melhores momentos do Botafogo nessa Série B, quando empilhou vitórias consecutivas, você chamava a atenção que em algum momento viria uma oscilação. Você acha que esse momento de oscilação chegou? O Botafogo vive agora essa oscilação? E mais, o Chay vem tendo dificuldade nas últimas partidas, já são 8 jogos sem marcar. O quanto que o Chay, no momento não tão bom como ele está vivendo agora, contribui para essa queda de rendimento do time? Obrigado. Assim, eu agradeço o comentário, porque você fez uma leitura daquilo que já tinha sido externado por mim em outros momentos. Então, as pessoas às vezes esquecem um pouquinho o que a gente fala anteriormente, porque a gente vive de futebol há mais de 25 anos, né? Quase 30 anos aqui, na verdade, uns quase 30 anos trabalhando com futebol. Então, a gente sabe de um pouquinho do histórico. O que estava acontecendo com o Botafogo é um ponto fora da curva, não é a normalidade, não é comum acontecer isso. Acontece? Acontece. Acontece com outras? Acontece. Mas não é comum. Então, a gente, de alguma forma, estava sempre alertando. Conseguimos a vitória, tal, mas prepara, atenção, cuidado. A gente foi jogando isso quanto mais distante. E agora a gente vem para um momento realmente, né, onde a gente teve aí 2 resultados, né, são 2 resultados, um empate fora de casa e essa derrota, que façam que a gente, não foi uma sequência que a gente teve muito, né? Acho que no campeonato até sim, teve algum momento que a gente perdeu uma, empatou outra, mas não perdeu em casa. E talvez isso faça agora, né, a gente tem esse peso maior. É importante que a gente possa, acima de tudo, reavaliar algumas situações, né? Tem muitos jogadores com ótima capacidade, mas que estão vivenciando um momento diferente. Então, a gente sabe que o atleta ele não consegue entregar durante toda uma competição, 38 rodadas, o mesmo nível de jogo. Vai ter momentos que as coisas não acontecem tão bem, outros momentos que elas vão fluir de uma maneira muito natural. Então, a gente precisa verificar certinho, orientar, conversar, para que esses atletas possam voltar a jogar em bom nível, né? Então, o que depender da gente em termos de organização, a gente vai tentar ajustar. E também a gente, claro, depende desse momento desses atletas poderem reviver esse momento. E às vezes é com um gol, com um lance de gol, com uma jogada diferente que a coisa vira, mas a gente está muito consciente de que a gente sabe que consegue jogar melhor, que consegue jogar de uma forma mais propositiva, de dar poucas chances para o adversário, e é o que a gente vai buscar. Boa noite, Henderson, canal Fabiano Bandeira. A torcida do Botafogo sabe que o time ainda está no G4, mas entende que o clube é muito grande e está na Série B do Campeonato Brasileiro. Fazendo um elo, o autor do gol da vitória do Avaí hoje saiu há poucos anos do mesmo Botafogo, discutindo com torcedores e por isso também foi muito vaiado no jogo de hoje. A gestão atual do clube conversa com você a respeito do que a torcida do Botafogo passou nos últimos anos, com jogadores desrespeitosos e até mesmo administrações ruins? Obrigado. Cara, a gente sabe muito da história do Botafogo, né, da grandeza de um clube, e que está buscando outro caminho, cara. É muito difícil fazer futebol quando não se tem dinheiro. As pessoas têm que ser extremamente criativas, as pessoas têm que buscar outros caminhos. O Botafogo está buscando esse outro caminho, que não é fácil. Você imagina a dedicação dessas pessoas que estão pegando um clube com uma dívida que é uma dívida enorme, com uma série de restrições. A gente tem que buscar no mercado, e isso não sou eu, né, mas o Eduardo Freeland, principalmente, teve que buscar no mercado jogadores que cabiam no orçamento
e, ao mesmo tempo, jogadores que pudessem, né, fazer com que o Botafogo retornasse à Série A. Então, é uma engrenagem, uma matemática que, às vezes, é muito complicada. Né? Alguma coisa funciona, outra não funciona. Então, a gente precisa entender isso. O Botafogo não está no mercado escolhendo sempre os maiores destaques, porque são jogadores extremamente caros, jogadores que a gente não tem condição financeira de poder manter. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa, né, dar essa estabilidade para quem está aqui, para que eles saibam que eles estão trabalhando, que eles estão recebendo, que as coisas estão funcionando, que há uma dedicação, que há um empenho. Então, o Botafogo está passando por um momento de transformação. Eu claro que lamento muito, porque o torcedor não merece isso. As pessoas que estão aqui hoje no clube, com certeza, estão colhendo coisas que não foram plantadas por eles, mas eles têm, acima de tudo, coragem de vestir essa camisa, de colocar esse escudo acima de tudo, de abrir mão da vida privada em prol, né, do clube, para que esse clube possa buscar um novo caminho, cara. Então, assim, eu fico feliz de poder tentar ajudar de alguma forma, de tentar contribuir com essas pessoas que estão se dedicando tanto, cara. Não é fácil, cara, assim, é uma matemática que não fecha muitas vezes, mas, assim, pela dedicação do presidente, das pessoas que estão aí à frente do clube, a gente tem buscado alternativas, o nosso ambiente é bom, o grupo trabalha muito, se dedica muito, a gente não tem nenhum tipo de lamentação quando a gente tem algumas viagens que escapam um pouquinho daquilo que seria o ideal, né? A gente não tem fretamento de voo, a gente tem que ir na malha normal, com cada vez mais restrições, mas há uma boa vontade coletiva, um sacrifício enorme para que tudo saia da melhor forma possível. Espero, sinceramente, que o Botafogo possa, num futuro bem próximo, retomar um momento de títulos grandiosos, de grandes atletas, e o que a gente puder contribuir com isso é muito importante. Muito provavelmente a gente não vai estar aqui nesse momento, né? Serão outras pessoas, provavelmente, mas que a gente possa contribuir de alguma forma. É um clube que eu tenho um carinho enorme, um respeito absurdo, é uma das grandes referências do futebol mundial, pode ter certeza disso, né? Mas que está num momento de dificuldade e está buscando se reencontrar, buscando outras alternativas que são necessárias para que o clube possa ter um caminho diferente, né? Um caminho diferente e que possa, acima de tudo, trazer retorno para todo o torcedor, que é a grande razão do clube. O que a gente quer entregar sempre são vitórias, grandes conquistas, né? Então, tomara que as coisas possam funcionar. E a nossa parcela é fazer com que o clube possa retornar a criar. E eu vou te falar que a cada momento que passa, a gente vai criando uma confiança de que a coisa vai acontecer. Nós vamos chegar lá no dia 28 de novembro, se Deus quiser, a gente poder, né, fazer com que o clube possa estar de volta, né? Vai ser muito difícil, vou alertar para todos, é uma competição que vai, com certeza, ser decidida talvez nas últimas rodadas, mas eu acho que, acima de tudo, vai valer muito a pena quando a gente conseguir executar essa ação, né? Executar esse plano e conquistar esse objetivo. Entrevista coletiva encerrada. Obrigado ao treinador Anderson Moreira.